Sejam todos bem-vindos ao seu programa Em Busca do Amor. Um dos maiores problemas que o ser humano pode enfrentar é a solidão. A solidão, ela devasta a alma, ela devasta o bem-estar de uma pessoa. Por mais que ela tenha bens, dinheiro, saúde, por mais que a pessoa ela tenha tudo que se sonha, quando a pessoa ela é assolada pela solidão, tudo na vida perde o sentido. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje. Sim, porque a solidão não é propriamente a pessoa estar sozinha, mas tem mais a ver com a pessoa se sentir sozinha. E existe, inclusive, a solidão vivida num seio familiar, em que a pessoa é casada, a pessoa tem filhos, a pessoa tem uma pessoa do lado dela, às vezes mais que uma, mas ela se sente sozinha. Então nós vamos falar ao longo do programa como combater essa solidão. A solidão, ela sentida em redor de outras pessoas, por exemplo, a solidão a dois, onde a pessoa está dentro de um relacionamento e é como se ela estivesse sozinha. Quando a solidão não se dá pelo fato da pessoa estar sozinha, mas por ela se sentir sozinha, ou excluída da vida das outras pessoas, ou quando ela se exclui da vida das outras pessoas, esta solidão, ela caracteriza não apenas um sentimento, mas um problema espiritual. Um problema de ordem espiritual que só pode ser tratado também através da ajuda de Deus. E é isso que nós queremos mostrar para vocês aqui hoje. Que você pode superar a solidão e todos os danos que ela tem causado na sua vida. Este depoimento, ele mostra a superação da solidão e hoje a felicidade. A dois. E é isso também que você poderá alcançar. Eu nasci numa família já com alguns problemas, fui crescendo sempre vendo o meu pai alcoólico, com problemas de álcool, quando chegava à casa bêbado, partia tudo em casa, na minha casa faltava tudo, faltava comida, faltava paz, alguma violência também existia. E eu fui crescendo assim, portanto eu fui crescendo uma menina triste. Surgiu a oportunidade de vir estudar, fiz uma formação superior, sempre com o apoio do Estado, com as bolsas de estudo, e consegui finalizar o meu curso, e então seguia-se uma nova fase que seria a procura de emprego. E assim foi. Procurei trabalho, entretanto conheci uma pessoa, já eu estava a trabalhar, juntei-me com essa pessoa, que era o pai do meu filho, e foi aí que as coisas começaram a correr de pior forma. Casamos e depois fomos morar juntos, e o meu filho, entretanto, já tinha nascido, e ao fim de 4 meses o meu casamento acabou. Pronto. Foi uma adaptação difícil, eu fiz uma depressão já antes do nascimento da criança, do meu filho, fiz uma depressão, eu tinha noção que aquilo não era normal, eu chorar tanto, fiz uma grande depressão, só que lá está, não procurei ajuda e nessa altura eu já tinha consciência bem marcada do que estava a passar comigo, mas eu dentro de mim eu tinha receio de procurar ajuda porque eu sabia se eu fosse contar a alguém que ia me levar para o médico, que ia me dar comprimidos e que eu ia ficar viciada naqueles comprimidos e que nunca mais ia conseguir sair daquela depressão e que ia ficar dependente de medicamentos e por isso eu fiquei calada e nunca contei nada a ninguém, mas aquilo foi-se agravando, foi-se trazendo a falta de paciência, foi trazendo discussões em casa, foi trazendo discussões no casamento, até que a nossa relação foi-se deteriorando cada vez mais e um dia ele saiu de casa porque encontrou outra pessoa, saiu de casa, foi embora e eu fiquei sozinha com o meu filho, na altura tinha 1 ano e 5 meses. E aí foi o meu fundo de poço. Juntando aquela depressão que nunca foi curada, eu comecei a ter pensamentos de loucura completamente. Eu fiquei revoltada, eu fiquei com medo, eu fiquei com raiva, eu tinha desejo de vingança. Eram vários sentimentos uns em cima dos outros que provocavam um sofrimento enorme. Eu tinha pesadelos, eu deitava, mas eu não dormia, eu não descansava. Eu via passos, eu via vozes,
eu via vultos em casa. Durante algum tempo eu estive nas terapias alternativas. Eu fazia reiki, meditação, etc. Mas na altura que eu realmente precisei de um resultado prático, de ter comida na mesa, contas pagas, apoio do marido, que nessa altura já não existia, nada disso me deu suporte, nada disso me ajudou. Eu trabalhava à noite, o meu trabalho era mais de vigilância, portanto eu não podia adormecer. Então o que é que eu fazia? Enquanto eu fazia pequenos trabalhos, eu tinha a televisão sempre ligada para me ajudar a manter a vigilância, a me manter acordada. Então o único canal que eu conseguia ver era a Record e comecei a acompanhar os programas Noite Fora da Record. Comecei a ver os testemunhos, a acompanhar as orações, a participar da consagração da água. De tanto eu ver, um dia pensei, e se for verdade? E se eu for lá, será que também vai acontecer comigo? Será que também a minha vida vai ser assim transformada? Mas sempre com aquela dúvida. Até que um dia decidi, bom, eu vou lá. Saí do trabalho e foi a primeira vez que eu pus os pés dentro da Igreja Universal do Centro de Ajuda. Senti-me muito bem, senti-me segura e desde esse dia que toda a minha vida tem vindo a ser transformada. Comecei a ter paz, me sentir melhor, fui liberta de todas aquelas tormentas, entendi que através do sacrifício, que o sacrifício seria uma forma de vencer os problemas e de conquistar. Então fiz o meu sacrifício e fui liberta daqueles pesadelos, daqueles pensamentos, daquela tormenta toda. E depois do primeiro quis mais, mas o primeiro resultou. Então voltei novamente a fazer outro sacrifício, recebi o Espírito Santo, que é o bem maior que se pode ter. E depois do Espírito Santo então já tinha a minha vida espiritual com Deus, a minha comunhão com Deus assegurada. E fui então lutar pelas outras áreas da minha vida. O meu filho tinha problemas de saúde, fui curado, eu devia à volta de 5.000 euros, 4.800 à volta, e eu recebia só 485 era o que entrava na minha conta, 450 era a renda de casa. Portanto, quando se fala em 5.000 euros parece uma coisa pouca, mas para quem fica na conta com 30 e poucos euros e precisa de ajuda da família para sobreviver é complicado. Mas lutei, também de sacrifício em sacrifício, consegui pagar todas as minhas dívidas, tudo aquilo que estava a dever, fui pago de fé em fé. Hoje tenho a minha casa própria, depois da vida toda estabilizada, faltava realização na vida sentimental. Novamente sacrifício, para que Deus me enviasse um homem de Deus, não é? Que também tivesse o Espírito Santo e fosse temente a Ele. E assim foi, e assim aconteceu. Hoje sou casada com um homem de Deus, tenho a minha vida sentimental restabelecida, sou realizada na vida sentimental e tudo aquilo que eu não tinha quando cheguei à igreja, através dos sacrifícios, Deus foi restabelecendo tudo e hoje tenho mais do dobro do que aquilo que tinha quando cheguei à igreja. O altar é que dá segurança em tudo na minha vida, é a garantia que ninguém vai tocar porque está guardado e protegido por Deus. No altar encontrei a vida, porque antes eu achava que vivia, mas tudo na minha vida estava morto, não tinha sabor, não tinha ânimo, não tinha cor. E no altar eu encontrei a vida. Estava aqui pensando, Silvia, quando é que a pessoa ela se sente sozinha estando ao lado da outra? Não é só quando a pessoa ela exclui a outra da vida dela, mas a pessoa ela perde o sentido de viver, ela perde o gosto pelas coisas, ela perde o prazer de comunicar aquilo que ela tem dentro dela, também de se inteirar do que as pessoas têm dentro delas. Então, fisicamente as pessoas estão perto, mas que
como que em mundos diferentes. E esta grande barreira invisível que faz a pessoa se sentir sozinha, ela causa uma dor maior do que quando a pessoa realmente está sozinha. Sim, porque quando a pessoa ela está realmente sozinha e ela se sente sozinha, ela pensa, não, se eu tivesse alguém do meu lado, se alguém me compreendesse, se alguém falasse comigo, eu não me sentiria tão sozinha. Ela fica com aquela questão, mas quando a pessoa já tem essas pessoas do lado dela e ela continua se sentindo sozinha, então é como na cabeça dela não fizesse sentido. Então ela começa a interiorizar os pensamentos, começa a interiorizar todo aquele sofrimento, todo aquele espírito de solidão, como tu falaste. Quando o detento, o preso, vai para a solitária, é muito doloroso. Por quê? Porque normalmente são pessoas desequilibradas, são pessoas que carregam fantasmas, sentimentos de culpa por aquilo que elas cometeram. Então podemos, assim, de forma resumida, dizer que são pessoas que elas não estão bem consigo mesmas. E é isso, sobretudo, que identifica a solidão. Tanto aquela solidão vivida em meio a muitas pessoas, como, de fato, aquela força negativa, porque, como eu falava, a solidão é um problema espiritual, é um espírito. E quando a pessoa ela tem um espírito de solidão, ela não consegue se socializar. Parece que ela repele as pessoas que fariam bem para ela. Ela repele as pessoas que poderiam influenciar de forma positiva a vida dela. Então, para você vencer a solidão, você tem que ficar bem. Quando você está bem, você vai até curtir a solidão, você vai até curtir a sua companhia. Quando você tiver que estar sozinho, ou por algum evento da vida você tiver que passar por uma solidão real, onde você está distante de outras pessoas, onde você está sozinho num projeto, ou quando você enfrentar problemas da vida, porque isso também faz as pessoas se sentir sozinhas. Elas falam assim, poxa, eu tenho tantos problemas e não tenho ninguém que me ajuda. Eu estou rodeado de pessoas e ninguém compra a minha briga, ninguém intervém na minha vida. Então, quando você tiver que enfrentar esses problemas sozinhos, ou estiver sozinha, você estando bem espiritualmente, conectado ao autor do amor, ao Deus Todo-Poderoso, você vai ser feliz. Olha só o que diz este texto bíblico. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que eu tenho, por isso confio nele. Quer dizer, Jeremias ele estava falando do bem-estar. Quer dizer, apesar de todas as lutas e tribulações, é isso que eu acabei de afirmar. E tem um detalhe nesse texto bíblico, não sei se repararam nesse detalhe, que ele, quando ele pensava nisso, ele ficava abatido. Quando ele começava a pensar em como ele estava sozinho, em como ele estava sofrendo, aí parece que a depressão vinha com mais força. Parece que a tristeza vinha com mais força, mas quando ele desviava esse pensamento, ele começava a pensar nas coisas de Deus, ele começava a pensar em quem estava com ele, que era muito maior do que com os inimigos que estavam contra ele. Então aí vinha o alento, então aí ele não se sentia tão sozinho. E é o investimento que você faz quinta-feira na terapia do amor. Pensar nas coisas de Deus, não apenas no problema, mas como resolver, como buscar uma saída. Aí, se você quiser conversar conosco, você pode buscar um conselho, uma orientação, uma instrução. Portanto, não perca esta oportunidade. Quinta-feira agora, nós vamos arrancar da sua vida, nós vamos retirar da sua vida o espírito da solidão. E você não só vai estar bem para fazer com que outras pessoas se sintam bem ao pé de si, como atrair pessoas boas para o pé de si, como você vai estar bem mesmo quando estiver enfrentando lutas sozinho, lutas sozinhas, situações adversas, nada vai poder te abalar. Por quê? Porque Deus estará sempre com você. Ele nunca vai deixar você ser abatido, abatida pela solidão. Nós vamos ouvir agora o parecer de mais algumas pessoas sobre o trabalho da terapia e eu já volto. Eu nunca tinha sido feliz no amor e a Sandra
foi minha amiga de adolescência e eu acompanhei a vida dela. A gente namorámos muito novos e ao fim de 20 anos depois eu já estava na igreja, consegui lutar por ela. Ela não tinha vida, era humilhada, era maltratada. Eu lutei sempre por ela, pedi sempre para ela vir, pedi sempre a Deus que a trouxesse. Eu consegui trazê-la, consegui mudar a vida dela, consegui mudar a minha vida e iniciámos a terapia do amor. Aprendemos muito. É muito importante para mim esta reunião, é das reuniões mais importantes porque eu tendo estabilidade em casa, tudo funciona bem, porque quando em casa não há amor, não há carinho, na rua os negócios, o trabalho e tudo mais o que a gente apanha na rua, que é muita coisa muito complicada, nada funciona. E graças a Deus temos um lar feliz, vivemos bem, muitas dificuldades, muitas guerras, mas temos que lutar. Para ter vitórias também temos que ter batalhas. E eu e ela temos conquistado muita coisa, desde que aprendemos aqui, levamos para lá para fora, metemos em prática e tudo, Deus abençoa a nossa vida. Acho que é muito importante esta reunião, para toda a gente devia de fazer esta reunião, porque aprendemos a ser um homem melhor, ela aprende a ser uma mulher melhor, aprendemos a saber sacrifício. O conselho que eu dou é que venham à terapia do amor, porque é muito bom, a gente aprende a falar, aprende a expor os problemas de outra forma, a falar com o nosso companheiro e ter calma, não levar tudo à frente, não ser precipitados. Aprendemos o que é o verdadeiro casamento, o casamento, o namoro. Aprendemos a conservar aquilo que Deus nos dá, porque a palavra que recebemos aqui é muito forte, é muito... Eu própria era uma pessoa revoltada, eu não tinha calma, eu aprendi a saber ser calma, a saber falar, a saber ter o casamento feliz. Aprendi a sorrir, que já não sabia sorrir. É muito bom, eu aconselho toda a gente a vir à terapia do amor, se realmente querem conservar a pessoa que estão ao lado, se querem que a pessoa esteja bem, venham, é muito bom, aprendemos muito. Você também vai poder encontrar a felicidade e a força de Deus para a sua vida. Quinta-feira tem sido a Escola do Amor Inteligente. Eu e a Silvia estaremos lhe aguardando 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Inclusive, Silvia, nós vamos trazer um tema que vai ajudar tanto os solteiros como os casados. E quero terminar o programa deixando para todos um pouquinho da palestra que realizamos dias atrás, porque tem sido muito importante e vai ajudar a todos. Sim, porque nós temos tanto a ajuda espiritual como a ajuda prática do que você deve fazer, do que você pode fazer pelo seu relacionamento, e isso é de suma importância, porque todos os relacionamentos precisam ser trabalhados. Então não exclui a ajuda espiritual, não exclui a responsabilidade de cada um no relacionamento. Fique então com este bocado da palestra. Obrigado a todos pela companhia, um forte abraço e até a próxima. Hoje nós queremos falar para vocês sobre o planejar o amor, que é o tema hoje da nossa palestra. Tudo na vida precisa ser planejado. Você pode ver que é mais fácil a pessoa ser bem-sucedida na vida profissional do que na vida amorosa. É mais fácil a pessoa alcançar os objetivos econômicos, materiais, do que os objetivos sentimentais. Isso acontece porque as pessoas, elas planejam minuciosamente a sua vida profissional, a sua vida financeira. Ela cria uma disciplina, ela abdica do sono, ela trabalha horas extraordinárias, ela fica estudando de madrugada, tudo para alcançar aquele objetivo. Ela aguenta o patrão incomodando, às vezes humilhando, para ela poder manter o objetivo. Ela suporta o chefe exigente, implicante, porque ela tem responsabilidades, ela tem compromissos financeiros.
E ela sabe aonde ela quer chegar. Ela sabe até quando ela vai estar ali, porque ela está estudando, buscando outro objetivo. Ela tem que manter aquelas contas, porque ela já está objetivando abrir a empresa. Quem está entendendo? Normalmente a pessoa calcula. Eu não posso gastar aqui porque eu vou precisar ali. Eu tenho que economizar aqui porque eu tenho que pagar aquela conta. Só que o planejamento, ele tem que se dar em todas as áreas.